Chile juzgará y el pueblo de Chile juzgará a aquellos que están permitiendo esta impunidad en el país. He dicho, señor presidente. A Câmara dos Deputados do Chile viveu um momento inusitado entre segunda e terça-feira. O deputado Jaime Naranjo, esse que você acaba de ouvir e que faz oposição ao presidente Sebastián Piñera, fez um discurso de quase 15 horas. O objetivo era ganhar tempo para que um colega, também de oposição, chegasse ao plenário e votasse a favor de um processo de impeachment apresentado contra o presidente, que acabou sendo aprovado pelos parlamentares. Depois de quase 22 horas de debate, a Câmara dos Deputados do Chile aprovou hoje a abertura de um processo de impeachment contra o presidente Sebastián Piñera. Piñera é acusado de irregularidades na venda de uma empresa de mineração da família dele, de acordo com documentos revelados pela investigação Pandora Papers. O caso agora será submetido aos senadores que, segundo os analistas locais, devem rejeitar o pedido de impeachment, o segundo contra Piñera, que amarga um baixíssimo índice de popularidade. O presidente ficou marcado pelos protestos de 2019 e 2020, que pararam as principais cidades do país, tiveram episódios violentos de repressão e resultaram na aprovação de uma Assembleia Constituinte. As manifestações começaram contra o aumento da passagem do metrô e mesmo com a revogação da medida, as manifestações continuaram. A população exige reformas sociais profundas diante da desigualdade crescente no país. E na semana passada... Com essa mobilização social, a esquerda chilena ficou animada com a possibilidade de vencer a eleição presidencial, que tem o primeiro turno marcado para o próximo dia 21 de novembro. Seu principal candidato é o ex-líder estudantil Gabriel Boric. Porém, nas últimas semanas, um nome experiente da ultradireita, José Antônio Kast, despontou entre os concorrentes e agora é tido como o principal adversário do esquerdista e pode surpreender no segundo turno. Quais são as chances de Sebastián Piñera ser afastado a poucos meses do encerramento de seu mandato? Como essas acusações interferem nas eleições marcadas para o próximo dia 21? E de que forma o atual cenário político no Chile pode levar à vitória do candidato de extrema-direita na disputa presidencial? Esses são os temas do Ao Ponto desta quinta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com os repórteres André Duquiade e Janaína Figueiredo. Fique com a gente. André Duquiade, o presidente Sebastián Piñera escapou de um processo de impeachment naqueles protestos históricos no Chile no final de 2019, mas agora ele está enfrentando um segundo processo já aprovado pela Câmara. Do que o Piñera está sendo acusado e quais são as chances dele realmente ser afastado do poder? Então, Carol, o Piñera está sendo acusado de corrupção na venda de um projeto de mineração. O Piñera é um empresário bilionário, né, antes de entrar na vida política. E em 2009, ele acertou a venda de uma mineradora perto de um arquipélago chamado Arquipélago Humboldt. Esse projeto de mineração ele deveria ser pago em 3 parcelas. E aí a terceira parcela tinha uma cláusula que condicionava a venda àquela área não se declarada uma área de proteção ambiental. Aquela área ali é uma área considerada um santuário de biodiversidade, tem algumas espécies que só existem lá, como um pinguim de Humboldt, tem também uma espécie de baleia. Aquela área não poderia ser declarada uma reserva para poder o processo ir adiante. O que aconteceu? O pagamento aconteceu quando o Piñera já era presidente. Quando ele era presidente, ele declarou que aquela área, afinal de contas, de fato não era um santuário ecológico. Então, com isso, as pessoas acusam ele de conflito de interesse e de corrupção. Elas dizem que ele declarou a área como não protegida para beneficiar seus próprios negócios, basicamente. Então, é essa acusação. Essa acusação veio à tona agora com o caso dos Pandora Papers, aquele caso que o Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos trouxe à tona no começo de outubro. O terceiro pagamento foi feito nas Ilhas Virgens Britânicas. Quem comprou o projeto de mineração
foi um amigo de infância do Piñera. E assim, embora a acusação seja séria, também essa acusação gerou a primeira investigação do Ministério Público de um presidente da República do Chile até hoje, ainda assim ela tem a sua validade jurídica contestada por juristas chilenos. Por que isso? Porque dizem que para um presidente da República ser investigado, a investigação tem que acontecer no máximo 6 meses após o término do mandato. E, enfim, isso foi em 2010, né? Então agora a gente está em 2021, então foi há 11 anos atrás. Então dizem que já expirou, basicamente, que já prescreveu. Estamos convencidos que esta acusación no tiene ningún fundamento, ni en los hechos, ni en el derecho. A oposição quis levar esse projeto adiante porque havia um grande apoio popular na população chilena. A popularidade do Piñera está no chão, flutua entre 5% e 10%. E tinha uma ideia de que isso iria transmitir uma imagem contra a impunidade, que as coisas não ficam por assim mesmo, que os poderosos pagam, cumprem a lei no Chile, assim como os chilenos comuns, e levou adiante esse processo. Tinha uma grande ideia de fazer uma coisa simbólica, de certa forma. O processo não deve passar no Senado, basicamente porque precisa de uma maioria qualificada de 2/3. Na Câmara, para avançar, precisava de maioria simples, e basicamente os votos dos senadores são menos voláteis do que os votos dos deputados, e basicamente nenhum analista considera que seja realista que vai avançar. Todo mundo considera que a questão simbólica de fato tenha ficado aí nessa primeira etapa. Foi a primeira vez que um processo de impeachment foi aceito pela Câmara do Chile. André, de que forma esse processo de impeachment está sendo utilizado como instrumento político nas eleições presidenciais, que começam agora com o primeiro turno no dia 21 de novembro? O Piñera não é um protagonista da eleição. Como ele tem a popularidade no chão, basicamente, ele não aparece, a cara dele não aparece estampada em cartazes, em camisas. O candidato ao governo, que é o Sebastián Sichel, tenta se desvincular do Piñera. A oposição tinha 2 objetivos. O primeiro era enterrar o Piñera politicamente, era dar uma demonstração contra a impunidade, que as coisas mudaram no Chile, de que o Chile vive um processo de transformação. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo também é demonstrar a unidade. A oposição está muito fragmentada, não consegue votar muito nas coisas. Então, assim, eles conseguiam demonstrar que estão unidos em favor de uma causa. Agora, isso é o que a oposição pensava quando o processo começou, no começo de outubro. As coisas mudaram um pouco de lá para cá. E é um pouco incerto quais vão ser os efeitos de fato disso. Por outro lado, a direita tenta demonstrar tudo isso como um enorme circo, como um enorme teatro da oposição de esquerda. Uma palavra que é muito dita no Chile hoje é estabilidade. É um termo-chave da candidatura do José Antônio Kast, que é o candidato da direita radical que está concorrendo. E eles tentam projetar o Chile como vivendo uma espécie de caos. O Chile já vem de um processo de crise política desde a explosão de protestos em 2019 e agora com a aprovação da Assembleia Constituinte, e aí decidiram apresentar uma acusação constitucional contra o presidente que acaba... A direita tenta se valer dessa votação para dizer que, como mais uma prova de que a esquerda não respeita a institucionalidade, de que a esquerda está querendo causar desordem, etc. A população chilena se interessou pelo processo de impeachment. Agora, de fato, qual vai ser o efeito político disso é algo bastante incerto. Assim, eu acho que ninguém sabe dizer. O Chile está vendo uma eleição muito aberta e esse é mais um elemento. A esquerda vai tentar projetar uma campanha épica contra a impunidade. A direita vai tentar projetar uma desordem e, de fato, se alguém vai ser convencido por esse processo ou não, é algo que está em aberto. E aí, André, diante dessa dificuldade do Piñera em fazer o sucessor, quem são os principais candidatos com chance de chegar ao segundo turno na eleição no Chile? A grande questão de incerteza na eleição chilena é que as pesquisas do Chile têm errado muito. E no Chile a votação é voluntária, então a gente não sabe basicamente qual vai ser a composição dos eleitores que vão comparecer às urnas. Tudo indica que quem vai avançar ao segundo turno será o José Antônio Kast, do Partido Republicano. Ele é
ultraconservador, defensor do pinochetismo, e ele tenta se moderar, tenta caminhar para a centro-direita, para poder atrair eleitores tradicionais da centro-direita. O outro candidato que certamente estará no segundo turno é o Gabriel Boric, é uma jovem liderança da esquerda, ele é de um grupo chamado Frente Amplio, que está numa coalizão com o Partido Comunista Chileno, que se chama Coalizão Aprovo Dignidade. O Gabriel Boric tem 35 anos, ele vem do movimento estudantil chileno, ele é da Patagônia, da região ao extremo sul do continente. Ele tem uma chapa cujas 3 primeiras prioridades, segundo eles próprios, são meio ambiente, o feminismo e a descentralização de poder. É uma questão muito falada no Chile hoje, que teoricamente o executivo concentraria poder demais. Agora o Chile ele vive um momento de incerteza, vive uma crise econômica, a economia sofreu muito desde os protestos, ainda mais com a pandemia. Considera-se que a moeda chilena foi uma das que mais se desvalorizou no mundo. E o Boric tem ele sofre críticas de setores do mercado em relação ao projeto econômico dele, qual seria o projeto de desenvolvimento do Chile que ele apresentaria. Por outro lado, ele também é capaz de apelar para setores da centro-direita. Embora ele seja um candidato de esquerda, ele é, de certa forma, pragmático e ele tem acenado para setores da centro-direita. Por exemplo, quando ele ganhou as primárias da esquerda chilena, que ele concorreu contra o Partido Comunista, a Bolsa chilena, por exemplo, reagiu bem à vitória dele. Modelo, sabemos que lo que sí puedo garantizar es que vamos a ser profundamente respetuosos de la democracia, la tolerancia, la libertad de expresión. Esses são os 2 principais candidatos. Fora esses, tem a Jasna Provost, uma democrata cristã, representa a centro-esquerda tradicional. Ela está em terceiro, certamente ela vai apoiar a candidatura do Boric no segundo turno. Tem também o Franco Parisi, que é considerado um populista de direita, mas talvez ainda menos radical do que o Cast. Tem também, finalmente, o Sebastián Sichel, que é o candidato do governo, ele é um candidato independente. Ele tentou fazer a estratégia eleitoral dele era se afastar do Piñera, fazer uma candidatura mais de centro-direita do que o Piñera, que seria um candidato de uma direita mais tradicional. E a candidatura dele foi rapidamente esvaziada em favor do Cast. Inicialmente se pensava que os eleitores tradicionais da direita prefeririam perder, se fosse para perder por um dos seus, mas de fato a campanha do Cast ganhou fôlego e hoje é um cenário bastante aberto. Assim, a gente não tem como saber o que vai acontecer. Inclusive, tem uma outra questão que não tem mais pesquisas no Chile. O Chile aprovou uma lei que proíbe a divulgação de pesquisas 15 dias antes da eleição. Esse 15 dias completou no último sábado, dia 6. Então agora estamos no escuro, a gente não sabe o que vai acontecer. André Duquiade, muito obrigado pela sua participação aqui no Ao Ponto. Um abraço e um bom trabalho. Valeu, André. Muito obrigado. Um abraço. Obrigado a você e a Carol. Janaína Figueiredo, quem é o líder de extrema-direita, Luiz Antônio Cast, né, que se apresenta hoje como o favorito para levar o voto do segmento mais conservador da população chilena, já que o candidato governista, como a gente acabou de ver aqui com o André, tem pouquíssimas chances, né, já que o pessoal tem desencanto com o presidente Piñera. José Antônio Cast é um político que tem uma longa trajetória no Chile. Hoje ele é o candidato da Frente Social Cristã, tem 55 anos, mas ele já foi 4 vezes deputado, foi secretário-geral da União Democrática Independente, a UDI, que é um partido de direita do Chile, saiu da UDI em 2016 e criou um partido republicano que hoje é o principal integrante dessa Frente Social Cristã. Ele é a grande surpresa, não porque ele seja um nome novo na política chilena, porque, volto a dizer, ele tem uma longa trajetória, ele é uma pessoa que votou pelo sim, pela continuidade do governo militar de Augusto Pinochet no plebiscito de final da década de 80, é uma pessoa que sempre defendeu e continua defendendo o governo militar, né? Ele faz questão de dizer que ele defende o governo militar e o modelo econômico que, segundo ele, trouxe progresso ao Chile, trouxe boas políticas públicas, mas condena a violação de direitos humanos, né? Como se fosse possível separar um governo das violações e da repressão que foi cometida durante todos esses anos de ditadura no Chile. Persona que haya violado los derechos humanos, sea militar o no,
eu não o respaldo. Ele é uma grande surpresa porque ele parece ter conseguido se reinventar e, com isso, reinventar a direita chilena, que está conseguindo chegar onde a esquerda, com o seu candidato Gabriel Boric, não está conseguindo chegar. E me refiro especialmente aos setores mais populares do Chile, inclusive chegando a pessoas, e isso é incrível, que votaram a favor de uma nova Constituição no país. Uma recente pesquisa mostrou que em torno de 23% das pessoas que votaram a favor de uma nova Constituição, o que implica derrubar definitivamente a herdada do regime de Pinochet, estão apoiando a candidatura de Kast. E como é que ele consegue isso? Como é que ele consegue essa reinvenção? Tem vários elementos, mas a palavra central, eu diria, na campanha de Kast é ordem. Ele promete acabar com a violência, com a insegurança, com o aumento da delinquência, que são problemas graves hoje no Chile, e promete crescimento econômico. A gente não pode esquecer que o Chile sofreu, como toda a região, uma pandemia que foi realmente muito, muito crítica, com momentos muito delicados. Teve uma campanha de vacinação rápida, mas mesmo assim deixou um trauma na população chilena e deixou uma crise econômica, deixou uma inflação que vem crescendo, como aqui no Brasil, e preocupando o chileno de classe média baixa. É muito interessante ver como os chilenos estão mexendo em suas aposentadorias. O governo está liberando o retiro desses fundos de pensão e aposentadoria. As pessoas estão mexendo porque realmente, literalmente, não tem dinheiro para chegar ao fim do mês. Então ele promete crescimento econômico, ele promete ordem, ele promete limitar a imigração, que é um problema também para muitos chilenos. Tem aumentado muito a imigração, por exemplo, muitos venezuelanos têm ido para o Chile nos últimos tempos. E ele promete, basicamente, é um estilo Trump, é botar um muro ali, botar algum tipo de contenção nas fronteiras do Chile para conter a imigração. Então, esse discurso de progresso econômico, de acabar com a violência, de pôr ordem num país que está enfrentando situações de muita tensão e muita violência no sul por confrontos entre as comunidades mapuches e governos locais e forças de segurança, todo esse discurso de ordem está penetrando com muita força, principalmente, volto a dizer, nesses setores populares, porque isso é uma coisa muito interessante que a gente está vendo não só no Chile, mas também na Argentina. A gente já conversou sobre o fenômeno Javier Milei. A direita hoje, claramente, não é mais a alternativa para os ricos apenas, ou para os setores com maiores recursos. A direita está chegando e está se conectando com setores populares, onde antes, era muito mais forte a esquerda. Você acha, Jana, que o Kast pode surpreender, inclusive ganhar a eleição no segundo turno? Olha, Carol, isso não pode de forma alguma ser descartado. Ele cresceu com muita força nas últimas semanas. Eu andei vendo algumas entrevistas recentes dele, de 3 semanas, um mês atrás, e ele era abordado pelos jornalistas como um candidato que não era favorito. Ele há um mês não era favorito e hoje ele é favorito, está em torno de 20%, 24% das intenções de voto. E se ele passar para o segundo turno, que é o mais provável, praticamente eu garanto que ele passa para o segundo turno, aí a questão é como é que vão se articular os apoios a Kast. Volto a dizer, toda a direita vai votar por ele, e é muito interessante porque setores mais que a gente poderia considerar progressistas, que votaram por uma nova Constituição, hoje estão apoiando a candidatura de Kast. Porque diante de um cenário de crise econômica, de inflação, volto a dizer, muito parecido ao que a gente está vendo aqui no Brasil, uma inflação que vem nos preocupando mês a mês e que hoje virou uma dor de cabeça para muita gente. E a questão da violência, ele promete soluções muito claras e contundentes, que podem, obviamente, finalmente não serem possíveis, mas são promessas de campanha e que estão realmente dominando a agenda da campanha e superando as campanhas da centro-esquerda de Gabriel Boric, que é o candidato da Frente Ampla, que vem sendo muito questionado, que cometeu muitos erros em termos de números e de economia, sendo criticado inclusive por setores de centro-esquerda que não tiveram como ignorar esses erros que ele vem cometendo. E diante de uma situação realmente de violência e de crise, Kast, para muita gente, está aparecendo como uma solução mais confiável do que Boric.
Os argentinos foram às urnas neste domingo para escolher os candidatos que vão disputar as eleições legislativas de novembro. São primárias obrigatórias, ou seja, todo mundo tem que participar, né? Os resultados parciais indicam que o governo do presidente Alberto Fernandes e da vice Cristina Kirchner sofreu uma dura derrota. Bom, Janaína, a gente tem a ascensão do Cast no Chile, do Javier Milei na Argentina, que acabou sendo o grande vitorioso na disputa de primárias que ocorreu há pouco tempo, que a gente falou sobre elas aqui no Ao Ponto. Mas o presidente Jair Bolsonaro, eles estão sozinhos ou já se começa a construir de fato um bloco de extrema-direita que veio para ficar aqui no continente? Olha, Maltic, definitivamente eles não estão sozinhos, isso é um fenômeno global, é um movimento global que tem pilares muito fortes fora da nossa região. Temos o partido Vox na Espanha, que é um forte aliado tanto de Bolsonaro como de Cast no Chile, Milei na Argentina, um setor do uribismo, né, da direita colombiana, e isso está se articulando, são pessoas que se falam permanentemente, obviamente Trump nos Estados Unidos, e isso realmente tem crescido muito, eles são muito articulados, organizam reuniões, assinam documentos, a Carta de Madrid é um desses documentos, e o discurso é muito similar entre todos, né? Uma aversão ao comunismo, num discurso que parece muito anacrônico para os dias de hoje, mas é uma das principais bandeiras, né? A liberdade, que sempre foi uma bandeira da direita para se opor ao comunismo. Eles falam permanentemente nessa questão da liberdade, e isso ganhou um significado muito mais forte durante a pandemia, em países onde as medidas, né, de confinamento social foram mais rigorosas, como é o caso da Argentina, como foi no Chile também, como foi na Espanha. E são movimentos que, obviamente, têm muito, eu acho, ainda espaço para crescer em outros países. Hungria, Polônia, tem governos também que estão alinhados com esses líderes em nossa região. E realmente eu imagino, né, se Cast for eleito presidente no Chile, se no ano que vem temos eleição presidencial na Colômbia e o candidato da esquerda, que é o senador Petro, não vencer e mais uma vez a direita se impor na Colômbia, não sabemos o que vai acontecer no Brasil. Eu acho que esse movimento tem que ser observado permanentemente, diariamente, com muita atenção, porque é um movimento que eu acho que veio para ficar e que representa permanentemente uma alternativa em momentos em que a esquerda e a centro-esquerda, em muitos dos nossos países, não está oferecendo o que, eu volto a dizer, os setores populares mais castigados pela pandemia e por tudo que a pandemia implicou como danos colaterais, causou em nossos países. Janaína Figueiredo, muito obrigada pela participação, bom trabalho aí para você. Muito obrigado, Jana, um abraço. Valeu, gente, é sempre um prazer. Obrigada. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da AFP e da CNN Brasil. A produção foi do Alex Braga e a edição é do Gustavo Angeléias. Tchau. Até mais.